Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas na nossa aula. Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso intérprete, para a gente bater um papo sobre comportamento social. Olha que assunto importante, né? A gente pensar aí nesse comportamento social e um comportamento social positivo, né? E um comportamento social que gera resultados positivos para a nossa vida, que impacta, né, na sociedade em que a gente vive. Aí a importância da gente pensar sobre o comportamento social. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da aula de hoje, né? Identificar que os comportamentos sociais, eles são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que favoreçam aí a construção de relações saudáveis, né? A importância que a gente tem nessa construção do comportamento social de alguns conceitos, né? De ética, de respeito à ordem, de respeito à hierarquia, né? De respeito à ordem do colégio, à sua ordem familiar, para que esse comportamento social seja um comportamento social adequado, né? Então a gente pode desenvolver, né, esses comportamentos, aprender, né, quais os comportamentos são adequados para o desenvolvimento de uma construção social saudável, adequada e positiva, né? Nós já trabalhamos nessa questão das tomadas de decisões e consequências, da relação que se tem entre uma tomada de decisão e a consequência e a importância, né, de se pensar, né, as nossas decisões, de se analisar o impacto que as nossas decisões têm na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa comunidade. Então a gente sempre tem que ponderar, né, as decisões. Quanto mais importante uma decisão, mais ponderação, mais reflexão, né, mais conversa com as pessoas aí que têm uma vivência, né, dos problemas maior que a nossa. Isso é importante, né? Então a gente precisa pensar aí nessa questão da tomada de decisões e nas consequências que isso pode trazer para nós, para a sociedade e para as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje a gente vai falar sobre comportamentos sociais, né? Os comportamentos sociais desejáveis são pautados no respeito, na qualidade, na afetividade das relações, colaborando e favorecendo a boa convivência em sociedade. Então a gente sempre tem, né, que conversar, né, expor as ideias a partir, né, desse respeito, dessa qualidade, dessa afetividade entre as relações. A comunicação, quer seja ela verbal ou não verbal, ela não pode partir, né, do conceito da agressividade, fazer uma comunicação agressiva. Nós temos que ter essa responsabilidade e esse respeito, né, essa afetividade nas relações para que a gente tenha, né, uma condução saudável, né, do nosso dia a dia. Mesmo que diante de situações, né, que possam causar estresse, diante de situações difíceis de resolver, o comportamento social ele precisa ser pensado também, a gente precisa gerenciar a nossa postura para que a gente consiga aí ter esse comportamento adequado. Todos devemos ter comportamentos sociais saudáveis, né? Como eu disse a vocês, mesmo em situações de estresse, nas relações que estabelecemos com a nossa família, com a escola, com a igreja, né, com as instituições das quais você participa, né, no esporte. Nós precisamos ter comportamentos saudáveis na sociedade. Veja o quanto isso é importante, né? Mas, professor Paulo, o que é um comportamento social, né? O comportamento social, ele pode ser entendido a partir da interação entre dois seres, né? Dessa relação, por exemplo, que nós estamos estabelecendo agora, né? Então, o meu comportamento social, ele deve ser adequado, né? Deve ser pautado no respeito, na ética, na cordialidade, na afetividade com vocês, né? Assim, vocês comigo, você com o seu professor dentro da sua casa. Então, veja aí, né? Então, são, né, a partir dessa interação entre dois seres, resultando em atitudes que afetam de maneira saudável, ou infelizmente não de maneira saudável, o comportamento ou até a vida do outro, né? Então, veja a importância da gente ter essas relações sociais saudáveis, né, que nos permitam aí um crescimento profissional, escolar, né, na nossa vida
de uma maneira saudável. A partir dessa interação, nasce, portanto, a importância de entendermos o funcionamento dos nossos comportamentos, né? Do comportamento ao falar, do gesticular, do se vestir, né? De ter esse comportamento social adequado, pois eles podem impactar não apenas na nossa vida, mas também aí das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa sociedade, né? Um comportamento social inadequado, um comportamento social, né, pautado na violência, ele vai criar uma característica não positiva para você, não positiva aí, talvez para a sua família. Portanto, a necessidade da gente refletir a postura e ter comportamentos sociais saudáveis. Beleza? Então aqui, ó, o ser humano aprende principalmente através de duas formas: pelo exemplo e pela prática. Então nós temos exemplos aí, né, que a gente segue de pessoas que têm boas atitudes, comportamentos sociais positivos, e também na prática. O famoso quando colocamos a mão na massa, né? E a gente vai entender aí como que a gente deve então se comportar. Entender a importância e a responsabilidade de ser exemplo para alguém é entender o papel do educador, seja professor, pai, mãe, responsável legal, digital influencer, né? Essa palavra que está tão na moda, né? O acesso aí à internet criou aí os digitais influencers, né? As pessoas que mostram sua vida, os seus hábitos através da internet, né? Então qualquer um de nós somos exemplo, né? Então veja a importância aí. Quando a gente é exemplo para alguém, né? Você pode ter um irmão mais novo, né? Alguém que você seja exemplo, a importância, né, de você ter hábitos de vida saudável, ter comportamento social saudável, né? Quando a gente, de repente, né, tem aí o digital influencer que a gente segue nas redes sociais, né? O comportamento dele precisa ser saudável, afinal de contas ele influencia, ele é um exemplo para as outras pessoas. O teu pai, a tua mãe é exemplo para você, o teu professor. Então vejam a responsabilidade que essas pessoas têm perante você a ter um comportamento social adequado e a responsabilidade que você tem perante as pessoas que têm você como exemplo em ter um comportamento social adequado, saudável, respeitoso, né? Para que a gente tenha bons exemplos na nossa sociedade. Beleza? Então aqui, ó, a grande questão que fica é: que tipo de exemplos queremos ser? Eu tenho certeza que você quer ser um ótimo exemplo para a sua família, né? Um exemplo para os teus amigos dos esportes, da igreja, né? Aquela pessoa que a gente elogia o comportamento porque é um comportamento exemplar e é um comportamento social que todos nós podemos ter e que contribui para uma sociedade mais igual, mais fraterna, mais positiva. Beleza? Acredite em você, né? Então essa ideia de acreditar em você. É difícil ter comportamentos desejáveis a todo momento, né? Afinal de contas nós somos humanos e a gente falha, né? Nós somos seres imperfeitos. Ou seja, ser gentil o tempo todo, né? Às vezes a gente não está em um bom dia, a gente está um pouco estressado, então, mas vamos sempre nos policiar, né? Para ter essa reflexão em ser gentil, se colocar no lugar do outro, isso é muito importante, né? Quando a gente vai tomar uma decisão que afeta as outras pessoas, vamos nos colocar no lugar do outro, praticar a empatia, ser grato pelo que as pessoas fazem, retribuir, aquela regrinha, né? Por favor, muito obrigado, com licença, né? Isso é tão comum e tão necessário nos dias de hoje, né? Fazer pelas pessoas sem esperar nada em troca, né? A gente fazer pelo simples fato de praticar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, né? Respeitar as diferentes opiniões e tantos outros comportamentos que gostaríamos de ter, né, mais vezes ao dia. Então a gente pode praticar esses comportamentos, né, a gente pode ser exemplo para que as pessoas se espelhem em nós e também pratiquem comportamentos positivos, né? Olha aqui, é uma atividade. Uma das maneiras de refletir se os nossos comportamentos, né, estão corretos é praticar a empatia. Qual o conceito de empatia? É fácil de praticá-la diariamente? Responda e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Qual o conceito de empatia e, a partir desse conceito, se é fácil de praticá-la diariamente, né? Então, empatia é se colocar no lugar do outro, né? É refletir se a ação que pensamos em realizar é algo positiva se fosse feita conosco. É necessário que sejamos empáticos, né, no nosso dia a dia, agindo assim sempre com ética e responsabilidade. Não é muito fácil a gente, né, praticar a empatia diariamente, né? Então, mas é um exercício que a gente pode fazer para a prática da empatia no nosso dia a dia. Comportamento social. A prática desses comportamentos sociais desejáveis é um desafio diário, né? Pensar positivo, ser otimista, sonhar alto, fazer o bem, ler mais. Então são tarefas ali, né, que não é tão fácil ou tão rápido da gente fazê-las, né? Confira algumas dicas para potencializar, né, os comportamentos desejáveis e evitar os comportamentos indesejáveis. Olha aqui, ó. Organizar ambientes e cenários que favoreçam a nossa aprendizagem. Então isso é algo positivo, né? Você ter um ambiente de estudo na tua casa, na escola, né, organizado ali, aconchegante para que a gente possa estudar. Negociar regras e determinar limites, né? Então isso também é importante. Explicar e analisar comportamentos desejáveis, né? Qual é o comportamento que eu espero dos meus alunos? Então eu vou conversar com eles, vou explicar, vamos colocar regras, vamos determinar limites, né? E você também pode expor as suas opiniões. Mediar conflitos, solicitar mudança de comportamento ou impedir alguns comportamentos se necessário, apresentar relação entre esses comportamentos, isso também é importante, né? Esse comportamento com o que aconteceu antes e depois das consequências, pensar aí um pouquinho nas consequências das nossas atitudes. Apresentar informações, modelos e instruções, né? Então a gente precisa dessas informações, desses modelos, dessas instruções. Dar feedback e elogiar, mesmo que o feedback não seja um feedback positivo, ele não deve ser um feedback negativo, né? Olha, você não fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho, mas a gente pode melhorar esse trabalho, né? Então a gente faz um feedback construtivo. Olha a diferença em você somente criticar algo ou você fazer a crítica e apontar os caminhos para que isso possa ser feito de uma forma melhor. Demonstrar empatia sempre e discordar caso seja necessário. Nós não precisamos concordar o tempo todo, mas com respeito, ética, a gente pode discordar e montar, né, e mostrar esses pontos de discordância. E estimular a autoavaliação, isso é muito importante, né? Que a gente se autoavalie constantemente, né? Se o caminho que nós estamos seguindo, o objetivo das nossas metas, né? Se é aí a forma mais adequada, correta, e a gente pode redesenhar o nosso percurso, beleza? Pessoal, cite estratégias, olha essa atividade, cite estratégias para desenvolver comportamentos sociais desejáveis e evitar comportamentos indesejáveis. E a gente vai fazer a correção juntos.
Pessoal, a correção da nossa atividade, né? Comportamentos, aí, estratégias para desenvolver comportamentos sociais desejáveis e evitar os indesejáveis, né? Pode ter escrito aí vários comportamentos, várias estratégias. Trago alguns aqui para vocês, né? Organizar um bom ambiente de trabalho, de estudos, né? Negociar regras, explicar e analisar esses comportamentos desejáveis, mediar conflitos, apresentar modelos, informações, instruções, dar o feedback construtivo, feedback positivo. Então, uma série aí de estratégias para que a gente tenha, né, o desenvolvimento de comportamentos sociais desejáveis e evitar, assim, os comportamentos sociais indesejáveis, né? Então, aqui, ó, contudo, é possível que a gente alcance o equilíbrio, tá? Trabalhando essas habilidades sociais a serem desenvolvidas por meio de comportamentos sociais saudáveis, adequados, né? Cumprir com um cronograma, ser uma pessoa pontual, né? Ser uma pessoa solícita, são exemplos de comportamentos sociais adequados, né? E esses comportamentos, eles até podem alterar relações com as diferentes formas de entendimento, aceitação e desempenho social, transformando os nossos erros em oportunidades de aprendizado. Disse a vocês que, né, a gente é comum, a gente errar, nós somos humanos, temos as nossas falhas, mas refletir sobre essas falhas, mesmo quando a gente tem um comportamento que não é adequado, e aprender, né, portanto, com essas falhas. A gente aprende aí ao longo de toda a nossa vida. É muito bom e gratificante quando nós somos exemplos, não é mesmo? Você, quando é exemplo na sala de aula, de entrega, né, de compromisso com os seus estudos, né, de a gente ser cordial, de respeitar as regras, né, quando a gente respeita o meio ambiente, vão dizer, olha, né, o professor Paulo, ele cuida do meio ambiente, ele separa o lixo, né, ele não polui, ele não joga lixo na rua, nós estamos sendo exemplo, comportamentos sociais adequados, né, a ordem, né, o respeito à ordem, o respeito à hierarquia, respeitar as pessoas mais velhas, respeitar os nossos superiores, entender a importância dessa hierarquia, são exemplos de comportamentos, né, elogiados na sociedade que você pode ter, é o teu comportamento do dia a dia, né, chegar no horário na aula, por exemplo, é uma obrigação, um comportamento social saudável, né, entregar as tarefas em dia, respeitar o meio ambiente, os colegas de sala, os profissionais que atuam na escola, né, o teu pai, a tua mãe, são coisas que fazem com que você seja elogiado por ter um comportamento social adequado, né? E eu tenho certeza que você busca excelência em seus comportamentos sociais, não é mesmo? Pessoal, olha aqui uma atividade, ó. Ocorreu um evento desagradável na sua escola. Alguns alunos danificaram o mobiliário escolar. Você viu quem fez isso. A coordenação te chamou para uma conversa e perguntou o que você sabe sobre o ocorrido. O que você vai fazer aí pautado na ética, na responsabilidade, no comportamento social adequado? Escreva a sua resposta e a gente vem fazer a correção.
Pessoal, vamos então aqui refletir, né? Então, ocorreu esse evento desagradável, alguns alunos com um comportamento social inadequado, né, danificaram o mobiliário escolar, você viu, a coordenação te chamou para conversar, né, para ver se o que você sabe sobre o assunto, você, né, pautado na ética, no respeito, na verdade, no compromisso, né, que você tem com a sociedade, no comportamento social esperado de você, esse comportamento adequado, você vai dizer o que viu. Uma vez que a verdade é um comportamento social desejado e você não concordou com a ação realizada de depredação do patrimônio escolar. Beleza? Então a gente tem que sempre ser pautado na ética, na responsabilidade, naquilo que é correto. Beleza? Galera, olha aqui, né? Seria um sonho prazeroso pensarmos, né, em uma sociedade em que não haveria mais comportamentos indesejáveis, mas isso é praticamente uma utopia, né? Porém, esse sonho é muito difícil, visto que o ser humano, a gente é passível de erros, né? Então a gente tem que sempre refletir sobre as nossas ações, as suas consequências e qual é o comportamento social adequado. A gente precisa ter essa reflexão. Devemos nos colocar no lugar do outro, né? Praticar a empatia e refletir se as nossas ações são ações corretas, são ações positivas, são ações pautadas em comportamentos sociais adequados, até porque nós queremos ser exemplos, né, de pessoas para as próximas gerações, para os nossos colegas, né, para a nossa família. Ok? Pessoal, obrigado pela companhia. Ronaldo, obrigado aí, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.